Olá, está começando mais um programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Vamos conferir o clipe do programa de hoje. Para o senso comum, a burocracia está relacionada com o excesso de papéis e atraso em decisões. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial, são necessários 13 procedimentos para se iniciar um projeto no Brasil. No entanto, a burocracia é necessária para garantir a segurança dos atos. Mas até que ponto a burocracia é mesmo importante e quando ela se torna excessiva? Diante desta situação, o teorema de hoje pergunta: até que ponto a burocracia é mesmo necessária? Essa então é a questão que nos propomos responder no programa Teorema de hoje. Até que ponto a burocracia é necessária? Para a conversa de hoje, recebemos o professor Edson Dinon Marques, coordenador do curso de Direito da UX. Bem-vindo, Edson. Professor Daniel Dionísio Marim, professor de administração aqui da UX. Bem-vindo, Daniel. E Michel Piloneto, presidente do Diretório Acadêmico de Direito da UX e acadêmico de Direito. Bem-vindo. Edson, começo com você. Existe no senso comum essa ideia de que a burocracia ela é prejudicial, né? Esse excesso de burocracia ela é só prejudicial. Mas na prática eu acho que não é muito bem assim, né? Como é que é a visão do direito em relação à burocracia? Bom, a visão do direito, a princípio, é assim: tudo que é em excesso é prejudicial, em qualquer circunstância, seja burocracia ou qualquer outra atividade da vida, né? Agora, é importante que o Estado ele tenha a ciência dos atos que são praticados, né? Então, o problema é o excesso, né? A diferença do remédio para se tornar veneno é a dose, né? Então, até parabenizo porque até quanto a burocracia é necessária. Então, particularmente, do ponto de vista do direito, eu entendo que ela é necessária, né, enquanto reguladora dos atos públicos, né, e dos atos particulares, né. Agora, o problema é o excesso, justamente isso, né? Então, o excesso acaba prejudicando, acaba travando. E, evidentemente, que o senso comum, como foi colocado na abertura, o senso comum tem, né, uma ideia geral, né, uma ideia geral de que a burocracia, toda ela é prejudicial, pelos próprios entraves que ela acaba gerando para as atividades do cotidiano. E evidentemente que então aí o excesso então ele acaba potencializando, né, essa impressão negativa que você tem da burocracia. E talvez também essa impressão negativa porque fica uma sensação de má vontade, né? Bom, aí nós teríamos que separar isso, né? De vez em quando nós encontramos por aí pessoas de má vontade, né? E aí, aliado ao problema da burocracia, então as pessoas se socorrem dos serviços, em geral públicos ou até eventualmente privados, e aí se depara com uma situação de má vontade do que atende, né, do servidor ou do funcionário que atende, né, e mais aquele pré-conceito que se tem com relação aos trâmites, e isso potencializado acaba virando, né, numa química bastante irritadiça para o sujeito. Mas a burocracia eu acho que ela é importante e o Estado não pode abrir mão dela, desde que evidentemente equilibrada, né? Nesse sentido, eu acho que se teria, na minha visão, de pensar. E o direito, como não foge à regra, ele tem suas burocracias necessárias, os seus processos, os seus procedimentos necessários, a fim de instruir bem o processo, a fim de que o juiz possa depois decidir bem e que as partes possam ter ciência de tudo que foi feito ali dentro do processo, né? Professor Daniel, existe uma linha, me corrija se eu estiver errado, na administração, que fala sobre a burocracia na administração, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa noite, Marcos. Realmente nós temos uma disciplina que são teorias organizacionais, que comenta sobre todas as teorias que se desenvolvem sobre a administração. Uma específica sobre burocracia, como nós temos, é importante a gente trazer assim, uma certa evolução que você tem dentro da sociedade. A gente sai de uma sociedade, vamos dizer, tradicional, que ela é uma sociedade mais ligada a famílias, grupos, que você tem uma hierarquia que você herda e que você vai seguindo. A gente segue depois para uma sociedade que, quando vai crescendo, vamos tratar isso como uma empresa. Pequena e familiar, tem todo mundo trabalhando, ela cresce,
Ela começa a ter que chamar outras pessoas além da família para trabalhar. Você pega a parte mais carismática. Isso ainda é uma organização extremamente, vamos dizer assim, espontânea. Você não tem muitas regras, você não especificou certos trabalhos. E ela vai crescendo. A certo momento ela chega com ela tem que se tornar maior, ela tem que ter regras, regulamentos, procedimentos. Realmente nós verificamos a burocracia pela forma do excesso de trabalho, a parte de excesso de papel, procedimentos. Isso não é na totalidade a realidade. Weber, quando desenvolveu a teoria da burocracia, ele tinha um ponto que normalmente nós esquecemos, que é o chamado da meritocracia. Ou seja, você tem 3 sociedades hoje que vivem juntas. Uma sociedade tradicional, família, toda parte você herda. Uma carismática, que você vê muito bem isso na parte política e outra parte que você vai ter. E realmente a sociedade burocrática, que são as regras que nós temos, os regulamentos, as leis. Então, o que acontece? Nós temos problemas com regras. Nós vimos muito isso, alguém pede um papel para você. Nós não gostamos. Mas dentro de uma empresa, eu posso citar um exemplo. Chega alguém na empresa e diz, por favor, você faz isso para mim, coloca esse pedido, vende isso, compra essa mercadoria para mim. A pessoa que está do outro lado, ela pode odiar a burocracia, mas ela vai olhar para a pessoa e vai dizer, você pode me mandar um e-mail para confirmar? Quer dizer, ele mesmo já está pedindo a confirmação. Pequenos atos que denunciam a burocracia. Denunciam a burocracia, a gente mesmo muitas vezes chama ela, mas a gente não gosta. Quando a gente vê com o direito e a parte da administração, nós temos um processo inicial na empresa, que é toda a parte do contrato social, toda a parte jurídica, que ela demanda um tempo, são a parte toda escrita, você tem detalhes, papéis, certificados, certidões que você vai ter que conseguir. Isso desgasta. Agora, vem a pergunta aqui que a gente tem que se fazer. Se nós demoramos 30 dias, temos um procedimento, regras, um outro estado ou organização faz em 15, normalmente ela vai ganhar as coisas. Então ela segue o princípio da meritocracia, da excelência. Quem é melhor, tem os melhores processos, vence, vai conseguir ganhar. Ela é necessária, porque ela nos ajuda a organizar. As empresas cresceram de uma forma muito grande e nós hoje temos uma impessoalidade muito grande dentro das empresas. Necessária. E ela é necessária. Nós não conhecemos todas as pessoas. E um outro princípio forte da burocracia na administração é que ela é previsível. Você põe uma pessoa, põe um cargo, ele vai ser assalariado, e se essa pessoa sair, tem todos os procedimentos, as regras, todo o processo da empresa tem que continuar. Claro que também tem o lado perverso. Exato. Que é, como falamos, o apego às normas, a parte que você fica ligado ao cargo, você quer isso, você tem que ser feito desse jeito, porque sempre foi feito. Então ela é mais resistente a mudanças. Mas ela faz parte do nosso dia a dia. Tá certo, obrigado, Daniel. Michel, gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão da burocracia relacionada com a tecnologia. Bom, boa noite. Primeiramente, vamos dizer, a burocracia é necessária? É necessária. Vendo que a gente vive num país onde foi construída uma cidade para ser um centro administrativo. Tá? A burocracia, ela foi instalada em tão pouco tempo no nosso país que ela foi instalada com muita falha. Por exemplo, a burocracia ela foi jogada no país para se começar a trabalhar de imediato. E verdadeiramente foi o que aconteceu. Só que chegamos a um ponto que a tecnologia avançou e a burocracia ficou parada. Hoje se usa muito papel em vez da internet. Hoje o processo burocrático ele é burro. Ele é burro mesmo. Por quê? Vamos pegar um exemplo, uma aposentadoria que todo mundo reclama da aposentadoria. Quando vai encaminhar teu pedido de aposentadoria, está tudo explicitado no site do INSS, ou da Previdência. Tu chega com os documentos básicos da pessoa, claro, aquela burocracia, autenticado, reconhecido em alguns casos, outros já não precisa. Chega no INSS, na repartição, deixa lá teus documentos. Junto com os PPPs, que é um documento onde tem um histórico. Ok, tudo bem. Aí, até eu falando agora parece uma maravilha. Porém, se uma dessas empresas fechou, e ir atrás dessa empresa, tu não encontra mais ninguém,
e tu vai ficar ali indo atrás. Enquanto isso, esses papéis que ele encaminhou inicialmente estão lá parados no órgão, acumulando volume, tá? E, consequentemente, deixando o servidor também um pouco enlouquecido, tá? Então, tá na hora da burocracia começar a se modernizar. Para quê? Para não acumular tanto serviço, dando assim um fluxo maior para a população e até para o próprio servidor público. Você acha que essa modernização ela vai acontecer a curto prazo? Você é otimista em relação a isso ou não? A curto prazo, não. Porque a gente não por enquanto, eu não estou vendo alguma inserção da tecnologia. Claro, aos poucos a gente vê, mas são fatos muito extensos e separados. Não há uma continuidade nessa inovação. Não há uma Pegar um exemplo, uma abertura de empresa. Todo mundo também fala que abrir empresas no Brasil não é aconselhável. Ok. Para abrir empresa, como é que tu faz? Tu vai na junta comercial, depois na Receita, depois na prefeitura. E depende o teu ramo de atividade nos órgãos ou no conselho. Como funciona no Rio Grande do Sul? Tu arrecada esses documentos, essas fichas cadastrais, contrato social. Tu pega uma capa que até 2 anos atrás ela tinha que ser redigida à máquina de escrever. Nem na máquina de escrever elétrica não podia, tá? E tu encaminha lá. Pegamos no Paraná. No Paraná, agora mudou. Agora 2 meses atrás mudou. Mas no Paraná tu deixava na junta comercial, a própria junta comercial encaminhava para a Receita e para a Prefeitura. Para ter a celeridade do processo, que é um princípio do direito. Então tu vê, é o mesmo órgão dentro do mesmo país, porém não segue a mesma diretriz. Edson, volto esse segundo bloco com você. Gostaria que você comentasse conosco um pouco em relação ao judiciário, esse excesso de problemas, de processos, que acabam aumentando a burocratização, né? Bom, eu quero só fazer um pequeno adendo à fala anterior. Eu me lembro que foi criado o Ministério da Desburocratização no último governo militar, sob a responsabilidade do general Danilo Venturini, e que não se sabe no que deu esse ministério que foi criado, né? Se efetivamente. Eu sei que na época, muitos anos, 20 e tantos anos atrás, já era um problema muito sério, né? Tanto é que se criou o ministério, né? E normalmente não se teve o retorno disso. O judiciário, na verdade, esse excesso de processos que o judiciário acaba recebendo tem um fundo muito interessante, que é a partir da promulgação da Constituição de 88, como houve assim uma profusão dessa Constituição cidadã em indicar e dar direito e direitos, né, mais que um, a toda a população brasileira, as pessoas acabaram então vagarosamente a partir da absorção dos ensinamentos da Constituição e dos comandos constitucionais, indo ao Poder Judiciário e se socorrendo do Poder Judiciário, pedindo o seu direito. E evidentemente que o aparelho judiciário brasileiro, e em especial também do Rio Grande do Sul, ele não estava preparado para receber uma profusão tão grande de demandas, né? A partir da criação do Código de Defesa do Consumidor e todas essas leis que vieram após a promulgação da Constituição de 88. E o Poder Judiciário, evidentemente, por uma questão de economia, também tem as suas limitações de magistrados, tem limitações espaciais, né? E isso gerou, evidentemente, um caos dentro do Poder Judiciário com relação à resolução dos problemas. Esse caos, na verdade, é dito aqui bem no seguinte sentido, do tempo, por exemplo, de demora na resolução dos processos, em que pese a boa vontade e o esforço que toda a magistratura do Rio Grande do Sul faz para poder dar satisfação às demandas que lhe chegam à mesa, né? Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, aproximadamente em torno de 8 milhões de processos, né, andando. Claro que muitos desses processos, os maiores contendores, então os que estão no polo passivo é o próprio Estado. Mas isso significa dizer que nós temos aí essas pessoas, 8 milhões de pessoas brigando entre si. No fundo é isso, né? Nada mais que isso, né? Então isso gera também um problema muito sério com relação à própria burocratização. O Estado do Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário do Estado e da União tem feito esforços, a gente percebe isso, né? Com relação, por exemplo, à informatização de muitas atividades, né?
Então, as notas de expediente, por exemplo, hoje nós recebemos ela via online, etc. Antigamente era um diário que tinha que folhear, que tinha que procurar, etc. Né? A Justiça Federal ela é muito mais profícua nesse sentido, até pela disponibilidade de verbas, etc. O Estado do Rio Grande do Sul ele ainda está vagarosamente caminhando para a informatização, né? Para os processos. Hoje o juiz pode fazer assinatura eletrônica, etc. Então, existe uma facilidade maior. Então, isso diminui a burocracia. Obrigado, Edson. Professor Daniel, professor de administração. Eu tenho uma frase aqui da Maria Ceci Araújo Mizoksky. Ela é doutora em administração. Eu gostaria que você comentasse. Sem burocracia, viveríamos desprotegidos e submetidos ao arbítrio dos poderosos, sem a possibilidade de recorrer à proteção de regras socialmente instituídas. É interessante quando ela fala essa parte, porque reforça o que nós dissemos, que a burocracia é necessária. Há necessidade de criação de regras para a convivência. Existem tanto na sociedade como geral, como em organizações. Né? Nós entendemos isso. Então, quer dizer, existe uma separação entre regras, leis e os processos que nós vamos ver. Um exemplo claro, vamos pegar assim, nós temos um cruzamento, forma um Y, 2 vias estão lotadas, tem que passar ali. O correto seria que a gente fizesse a regra, um carro de uma via passa da via A, o outro da via B, mais um da via A, o outro da via B, um dando vez para o outro. Na realidade, isso não acontece. Então, nós temos que criar o quê? Um semáforo, que nada mais é a instituição física de uma regra. Você tem um tempo para esperar, a outra pessoa tem o direito de passar. Tem o outro para, você volta de novo. Então, você tem que criar as regras, como diz ela assim, para você não ficar no arbítrio dos poderosos, sim, mas não é só isso. Eu acho que quanto mais nós evoluirmos em educação, em investimento em educação, nós aprendemos a conviver com pessoas de uma forma mais saudável. Nós sabemos respeitar o próximo. A criação de regras está associada a isso. Como o colega falou, nós temos 8 milhões de processos no Rio Grande do Sul. Se nós avaliarmos a população que nós temos no Rio Grande do Sul, a gente vai ficar assustado a quantidade de processos por pessoas. E ele realmente fala que nós brigamos entre nós mesmos. São 2 partes e há um processo entre elas. Então, é importante você ter regras, elas são necessárias. Uma regra que você nota, e um colega também falou aqui, que é da informatização, da informática, o avanço da tecnologia. Se nós vamos pegar uma conta de FGTS, você muda de emprego, muda a conta. Uma pessoa pode passar por 15 empresas. Imagina que nessa trajetória de 30 anos, algumas delas não estejam mais presentes. Automaticamente, como ele falou, ele tem um problema. Porque para cada conta, para cada emprego, uma conta. Se ele ficou 1 ano, abriu uma conta. 2 anos, outra conta. Por quê? Foi criado numa época que você não tinha computador. As pessoas chegavam, começavam a trabalhar e ficavam por longos períodos numa empresa. Então era fácil controlar. Era muito tranquilo. Hoje, com toda a tecnologia que você tem, ela é muito mais rápida. O importante é a gente saber adaptar essas regras. Um outro exemplo que a gente pega dentro de uma empresa é a nossa vida pessoal. Você tem um computador, tem sua senha, e a regra é clara. Procedimento. 3 vezes digitou a senha errada, bloqueio. Você tem que pegar o telefone, ligar para o administrador do sistema e pedir para ele desbloquear. Ele vai lá, avisa você, digita, essa senha está desbloqueada. Faz uma nova senha. Nós temos o nosso smartphone. Se eu errar 3 vezes, bloqueia. Já imaginou eu ter que procurar a central da operadora para desbloquear para mim? Não. O que foi feito? Uma flexibilização. Espera tanto, um período de tempo, 30 segundos mais, e tenta de novo. Então, quer dizer, nós temos que saber flexibilizar as regras. E com isso nós ganhamos em eficiência e também temos uma melhor qualidade de vida e de trabalho. Nós estamos nos encaminhando ao final do programa. Eu queria uma consideração final do Michel e depois eu termino com o professor Edson. Michel, um Estado não burocrata, isso é uma utopia, né? Isso seria impossível de acontecer, né? Eu gostaria que você fizesse um breve comentário. Bom, creio que um Estado não burocrata é um Estado em decadência, né? Sem regras não tem como a gente ter uma convivência. Pegamos homens sábios sem convivência, eles se matavam entre eles, porque não tinham regras. Hoje nós temos regras, claro, algumas vezes são desrespeitadas, mas são regras para serem cumpridas. É um padrão de vida
que se foi dado para a gente seguir. O ideal ou não, aí cabe de cada um. Mas eu só queria levantar um outro ponto, que a burocracia ela é tão excessiva que ela está criando ramos de atividade. Um exemplo claro é o despachante. A pessoa está pagando para uma pessoa fazer o que tu poderia fazer para a pessoa não ter aquele incômodo. Ganhar tempo. Ganhar tempo. Um outro exemplo que está crescendo no mercado, claro, não está enriquecendo ninguém ainda, mas está prestes a isso, é os seguros de PVAT. As pessoas estão contratando um terceiro para encaminhar o seguro, dando que tu mesmo ir na agência do correio tu pode encaminhar. Então a burocracia, ela é necessária? É. Mas ela é tão desgastante que as pessoas estão achando meios menos complicados de fazer as coisas. Então tá levando ao estado não burocrático? É a pergunta que eu deixo. Será? E se continuar assim, a que fim chegaremos? Certo, muito boa pergunta. Professor Edson, terminamos o programa com você, 1 minuto e meio. A nossa proposta inicial, então, era tentar responder até que ponto a burocracia é necessária. Bom, nós podemos imaginar que quando aqueles aviões colidiram com as Torres Gêmeas lá em 2001, eu me lembro que as pessoas, para entrar em território norte-americano, e deve estar assim até hoje, né? As pessoas tinham que tirar até o próprio sapato. Nós tivemos um embaixador que se recusou lá, mas ele não teve saída. Ele teve que tirar o sapato para o guardinha lá da alfândega. O senhor vai ter que tirar o sapato, porque aqui a regra é essa. Então eu tenho a impressão que a convivência humana também faz fortalecer no Estado o problema do controle das regras, como bem falou o professor Marim. Né? E agora o grande problema é o seguinte, qual é o excesso disso? Né? O excesso nos prejudica, evidentemente, mas o Estado jamais pode abrir mão de ter as suas regras de convivência ou de ter as suas regras de controle, tanto faz para a abertura de uma empresa, como para a condução de tratamento de saúde de pessoas do SUS, etc. E a burocracia, de certa forma, ela é uma possibilidade de controle, inclusive para fins estatísticos. Né? E as demandas, então, depois de auferido todas essas estatísticas, evidentemente que o Estado ele vai conseguir, se tiver interesse, então também tem que ter um Estado proativo no sentido de evitar a burocracia desnecessária, e ele pode atuar então naqueles pontos onde ele imagina que administrativamente, do ponto de vista administrativo, ele pode facilitar, né, os trâmites nos mais diversos setores da administração pública. Então é aquela história, o excesso é sempre um problema, né? Ele faz mal, né? E essa professora que fez essa colocação, ela está coberta de razão, né? Ela está coberta de razão, né? Salvo engano, né? Agradeço ao professor Edson, professor Daniel, ao Michel, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela essa discussão sobre a burocracia, que é uma coisa da nossa vida que precisa ser discutida e pensada com mais propriedade. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui na UX TV. O programa Teorema fica por aqui. Até a próxima.